Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e também sobre a vida da sua família. Esses tempos difíceis, de tantas doenças, principalmente aí o novo coronavírus, nós precisamos tanto da proteção de Deus para que nós possamos, então, atravessar nesta época de pandemia sem sermos vitimados por esse vírus aí que tem assolado tantas pessoas por toda parte do mundo. Eu agradeço a Deus de poder estar aqui de volta para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é o perigo de aprender a conviver com o novo coronavírus. Até parece um contrassenso este tema, porque a ideia normal seria, já que não conseguimos acabar com esse vírus, precisamos então aprender a conviver com ele. E é isso que o mundo tem tentado fazer desde que foi decretada esta pandemia alguns meses atrás. Eles procuram por todos os meios conter o avanço do vírus e formas também de convivência com ele até que se encontre uma vacina que possa combatê-lo. No mês de março deste ano, eu gravei uma mensagem com o tema Pandemia, Vírus ou Ação Divina. Naquela época existiam poucas pessoas contaminadas e também haviam poucos mortos. No Brasil, a primeira morte foi divulgada no dia 17 de março de uma pessoa idosa que faleceu em São Paulo por conta do coronavírus. Naquela época tinha 230 pessoas contaminadas, muitos acharam que era um número ainda naquela época, embora baixo olhando hoje, mas que era um número elevado. Mas nós sabemos agora hoje que como temos muito mais vítimas e também muito mais pessoas contaminadas, que aquele número era muito pequeno ainda. Mas por que estou dizendo isso? Porque ainda, mesmo estando no começo desta crise aqui no Brasil, eu percebia que se tratava de uma ação de Deus contra a humanidade, que começaram a afrontar Deus, as pessoas particularmente, mas não apenas as pessoas particularmente, até mesmo os próprios governos, autoridades, criando leis que afrontavam a palavra de Deus, em coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus e que continua sendo. Então, isso era o motivo deste mal estar atingido o mundo. Aquela mensagem tratou deste assunto. Então, passado 3 meses daquela mensagem, hoje o quadro é bem assustador. O Brasil aí com mais de 1.500.000 pessoas contaminadas, no mundo mais de 11 milhões de pessoas contaminadas, quase 500 mil de pessoas mortas, a situação é bem catastrófica. E aí o que nós temos visto é que tanto governos quanto autoridades, eles estão procurando meios de atravessar essa pandemia, encontrando formas para que a sociedade continue a viver da mesma maneira. As pessoas indo para o trabalho, embora tenha alguns lockdown em alguns lugares, ou fecha, entra em quarentena, mas a ideia é de tentar controlar o povo até que se passe essa pandemia, porque eles não conseguiram encontrar uma forma, um remédio que possa combater o vírus. E é olhando para este quadro que me veio este tema, o perigo de aprender a conviver com o novo coronavírus. Mas por que perigo? Porque aprender a conviver com ele significa que ninguém tem culpa deste vírus e que ninguém também é responsável e que ninguém precisa fazer alguma coisa a não ser apenas se proteger para não ser vítima deste mal. Quando os governos e as pessoas buscam aprender a conviver com este vírus, elas estão dizendo com suas atitudes, nós não vamos mesmo acabar com ele, então vamos nos proteger e continuar vivendo a vida do mesmo jeito que nós estamos vivendo. Nós não precisamos mudar nada no nosso interior.
O que nós precisamos é mudar apenas a nossa prática no exterior, usar máscara, usar álcool em gel, né, manter distância. Então, as mudanças que estão ocorrendo estão relacionadas à parte física das pessoas e não relacionado à parte espiritual. Então, a mensagem de hoje, ela vem na contramão deste pensamento humanista, pois sabemos a origem deste mal. E há um caminho claro para que este mal seja banido, mas infelizmente o mundo não está enxergando isso. No mês de março, quando eu gravei a mensagem, lá com o tema Pandemia, Vírus ou Ação Divina, naquela ocasião eu citei vários textos da Bíblia onde mostra a ira de Deus contra o povo, ou contra uma nação, ou contra o mundo, quando as pessoas se afastam de Deus e não se arrependem de seus pecados, e elas seguem então um rumo que é aquele rumo contrário àquilo que Deus tem estabelecido na palavra. E citei naquela época que Deus estava alertando na palavra que se as pessoas não se arrependessem, ele iria agir com mão forte, né, para punir as pessoas em todo o mundo. Isso nos faz lembrar, né, daquilo que aconteceu no Egito, quando Deus decidiu tirar um povo que estava sendo escravizado pelo Egito, e ali então Deus manda pragas naquele lugar, né, e Faraó, em vez de curvar-se diante de Deus, né, e convocar o seu povo para dizer, olha, nós precisamos fazer alguma coisa, porque Deus está mandando estas pragas, ele está revoltado com as nossas atitudes. Não, o Faraó ele foi atrás de mágicos, né, para que eles pudessem também, de uma certa forma, provar que seriam capazes de manifestar alguns daqueles fenômenos, né, que estavam surgindo, né, por algumas daquelas pragas. Hoje o mundo está nessa mesma direção. Não querem admitir que este mal é uma manifestação divina e eles querem controlar, né, o vírus e também as pessoas, mas não querem se curvar diante de Deus. Então nós temos, né, esta pandemia atual, né, outras na proeminência de vir, né, nós temos visto tempestades, né, ciclones, coisas que não são normais aqui no nosso país, né, enchentes, granizos, né, recentemente até gafanhotos, até lembrei de uma das pragas lá do Egito, que foi gafanhotos, eles estão tentando exterminar, né, ali pulverizando veneno com aviões, né, então é aquilo que eu disse também em uma mensagem anterior, que se o vírus, né, esse Covid-19 fosse visível, os homens iriam guerrear contra ele e tentar exterminar de toda maneira, mas é invisível, eles estão se sentindo incapazes, né, e a forma era de voltar então para Deus, né, ouvir o que Deus diz. Esta é a forma para que nós possamos vencer, né, este coronavírus. Então, qual a solução para todos esses problemas no mundo? Nós vamos para a palavra de Deus. Eu quero ler um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 12 e em diante, e nós vamos encontrar nesta palavra o remédio divino, aquilo que vem de Deus, para lidar com todos esses problemas que nós temos enfrentado no mundo. Então, o texto de 2 Crônica, capítulo 7, a partir do verso 12, diz o seguinte: uma noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi este templo como lugar onde quero que você me ofereça sacrifício. Se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, ou se eu der ordens aos enxames de gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma doença que pegue em todos vocês, como uma peste, então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as orações do povo, eu perdoarei os seus pecados e curarei a terra deles. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender todas as orações que forem feitas neste lugar, pois escolhi este templo e fiz dele um lugar santo,
a fim de ser minha casa para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre aqui. Veja bem, né, o que Deus está dizendo neste texto. Ele começa dizendo, olha, se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, né, ou se eu der ordem à nuvem de gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, enviar doença que pegue em todos vocês, né, ou seja, Deus está citando coisas que estão visíveis na nossa época, e Ele está dizendo, olha, se vocês então perceberem, né, que está acontecendo estas coisas que eu estou dizendo, né, eu tenho um remédio para combater isso, né, porque eu sou um Deus poderoso, eu sou um Deus criador, né, eu sou um Deus que sou onipotente, eu tenho poder sobre todas as coisas, né, e eu posso conter qualquer situação ou qualquer mal que possa atingir este mundo, eu tenho condição de eliminar ele em um piscar de olhos. Então, se vocês observarem, né, que está tendo alguma coisa estranha no mundo, né, coisas acontecendo que não é normal, né, se tiver uma doença que está pegando todos vocês, né, uma peste que está atingindo toda a humanidade, eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer para que este quadro mude, este cenário mude. E aí então Deus, a partir do verso 14, ele diz, olha então, se vocês humilharem, né, se vocês orarem, se vocês me procurarem, se arrependerem e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as orações de vocês, né, e eu vou perdoar o pecado de vocês e vou curar a terra. Então Deus, ele está dando aqui a dica, a receita de como as coisas podem ou como devem ser feitas para melhorar no mundo. E ele então fala, a primeira coisa é sobre humilhar. Neste humilhar, né, eu fui dar uma olhada lá no hebraico, né, a palavra caná. Né, e esta palavra caná, ela significa dobrar o joelho, né, significa submeter. Então, o que Deus está dizendo? Olha, se esse povo, né, se curvar diante de mim, né, se esse povo se submeter à minha palavra, eu vou tirar este mal, eu vou sarar a terra. Então, essa humildade não é uma humildade da mesma maneira, né, que talvez nós entendemos, onde apenas uma conversa, né, dá para que alguém pense que a gente esteja humilde ou perceba, né, que a gente está humilde. Não é desta maneira, vai além disso. Nesta palavra humilhar ali do hebraico, ela significa de que nós devemos dobrar o nosso joelho diante de Deus, né, e esta humildade está relacionada com uma submissão. Né, submissão a quê? Submissão à palavra dele. Então nós devemos ir lá buscar na palavra dele o que Deus quer que nós façamos. E aí então quando nós humilharmos diante dele, dobrando o joelho diante dele e submetendo a palavra dele, ele começa então a agir para que esta praga seja banida de todo mundo. Eu não estou aqui dizendo, né, de que quando as pessoas orem, todos devem orar de joelhos dobrados, né, porque isso não há uma doutrina bíblica que estabeleça desta maneira. Mas nós encontramos na Bíblia pessoas que oraram de pé, né, também levantando os braços ou falando de pé com Deus, e Deus ouviu as orações. Né, teve caso até do Jonas, né, que orou dentro do ventre de um grande peixe lá na profundeza do mar, né, e com certeza ele não estava ajoelhado, e Deus ouviu a oração. Mas o que eu quero dizer é que quando uma pessoa fala com Deus, quando ela dobra o joelho, ela está mostrando que ela está se humilhando diante de Deus e que esse Deus é um Deus soberano que merece que todo o joelho se dobre diante dele. Mas só dobrar o joelho não vai atender aquilo que é o requisito de Deus. Nós precisamos dobrar também o nosso coração. E dobrar o coração é essa questão de se submeter a Deus. Então, quando Deus fala, olha, se esse povo que ora, né, que clama, né, se ele realmente, então, se humilhar, né, nesta oração e me procurar, né, e se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu
as orações do meu povo. Então, essa procura, ela deve acontecer com humildade diante de Deus. E quando, então, nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós submetemos a palavra de Deus e nós descobrimos que nós estamos caminhando em uma direção errada, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar a maneira em que nós estamos vivendo. E aqui, então, está o grande remédio para estes males que têm atingido o mundo. É as pessoas se arrependerem dos pecados, é se enquadrar dentro daquilo que a Bíblia estabelece. E aí, então, quando o mundo entender isso, quando os governantes entenderem isso e começar a colocar em prática, Deus vai ouvir do céu as orações do povo e vai perdoar os pecados e vai sarar a terra. Mas, para que nós possamos entender, né, o contexto em que Deus declarou estas palavras ali ao rei Salomão, nós precisamos entender, né, que Salomão ele estava num momento muito importante que o povo de Israel estava vivendo, que era o momento onde eles iam consagrar um templo a Deus. O templo era o lugar onde iriam oferecer sacrifício, né, onde eles iriam cantar, onde teriam seus pecados purificados. E Salomão, antes de que ele fizesse isso, se nós lermos no capítulo 6, não vou fazer a leitura, mas apenas eu vou citar, ele estava dizendo assim para Deus: olha Deus, nós construímos esse grande templo porque nós queremos que o Senhor abençoe as pessoas neste lugar. Então, quando houver, né, pessoas cheias de pecados e elas vierem até este templo e elas oferecerem sacrifícios, nós pedimos que o Senhor perdoe o pecado daquelas pessoas. Senhor, se acontecer também, né, de haver uma desobediência no meio do teu povo, né, e o Senhor então manifestar a sua ira, mandando doenças, gafanhotos, ele cita isso lá no capítulo 6, né, e o Senhor mandar pestes, né, e assolar, mandar chuva de granizo, né, e fazer até com que outros povos, né, acabem vindo lutar contra o povo do Senhor. Então, se eles vierem aqui neste lugar e eles buscarem ao Senhor em oração, né, eles sacrificarem ao Senhor, né, eu peço então que o Senhor perdoe, que o Senhor tire esta praga, essa doença, né, uma epidemia, é esse o sentido lá daquele texto, para que este povo volte a usufruir as bênçãos do Senhor e possam viver em paz. Então, o Salomão faz esta oração a Deus, várias coisas ele aponta na sua oração, e aí o capítulo 7 vem a resposta de Deus. E a resposta de Deus lá no capítulo 7, verso 12, Deus está dizendo assim: olha, eu ouvi a sua oração e eu escolhi então este lugar, este templo, como lugar onde quero que você me ofereça sacrifício. Este lugar, né, que Deus escolheu então para que eles pudessem sacrificar, né, e ter os seus pecados perdoados. Lá no hebraico a palavra chama Bait, né, a pronúncia certa. O que significa Bait? Bait é casa de família. Então, olha só o significado daquilo que Deus estava dizendo a eles. Olha, se vocês então se reunir como família neste lugar que eu escolhi, é uma casa da família se reunir, né, e me buscarem, né, com humildade, né, ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, eu vou abençoar, né, a terra, eu vou sarar e vou tirar este mal que assola a terra. Isso eu estou dizendo porque nós vivemos em uma época onde o mundo está na contramão, né, daquilo que Deus está estabelecendo nesta palavra. Porque aqui Deus estava dizendo: olha, é o lugar onde eu quero que a minha família se reúna, onde a minha família me glorifique, a minha família ore, se humilhe na minha presença, para que eu possa curar todo este mal. E o que é que está sendo feito hoje por causa da pandemia? Está fechando todos os lugares onde as pessoas reúnem para adorar a Deus. Estão dizendo: não pode, porque vai ser contaminado e nós precisamos encontrar o remédio, a vacina, na hora que encontrar, e vai imunizar as pessoas, vão liberar, e vai voltar tudo a funcionar, as empresas, as igrejas vão poder funcionar, mas agora não pode fazer culto,
É até interessante que na lei, em alguns decretos, está dizendo não pode fazer culto. Quer dizer, eles tomaram o lugar de Deus e estão determinando se as pessoas podem ou não fazer culto. Alguém pode dizer ao pastor, mas você está sendo ignorante, porque se for fazer culto, aí as pessoas vão se contaminar, vai ter contágio, aglomeração. Mas já há tantos cuidados que as igrejas que são sérias estão tendo, onde não há aglomeração, onde há distanciamento e as pessoas cultuam, né? E nós sabemos até que Deus pode proteger, sim, a igreja podia ter lá pessoas tão encostadas uma na outra e Deus poderia até proteger. Mas para não causar escândalos, então a igreja tem que ter essa prudência, até porque a palavra também diz que nós devemos ser submissos às autoridades, pois são constituídos por Deus. Romanos capítulo 13 vai tratar deste assunto. Mas o que eu quero dizer é que quando Deus fala com Salomão, que ele ouvia a oração, escolheu aquele lugar para as pessoas se reunirem como família, casa da família, e ali eles oferecerem sacrifício, né? Quando fala de sacrifício, a palavra do hebraico que é zebá, essa palavra significa assim, sacrifício de um animal ou um ato. Né? Nesse caso, não precisa mais de sacrifício de animal, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito por todos nós. Mas então significa o ato, né? O ato das pessoas irem celebrar, né? Glorificar a Deus, adorar a este Deus, receber de Deus uma palavra em uma oração ali que é feita normalmente em todos os lugares onde as pessoas buscam a Deus dentro de um templo. Então, o que eu estou dizendo é que se nós, né, acostumarmos ou encontrarmos uma maneira de conviver com este coronavírus, até que se passe, né, e não precisa ser uma pessoa tão esclarecida para entender que este vírus, da maneira como está indo, né, vai atravessar o ano que vem, talvez no final do ano que vem ainda vai estar se falando nisso, porque ele vai contaminando pessoas e ainda o número de pessoas que foram contaminadas é pequeno. Né? Eu acho que talvez não chegue nem a 5%, né, da população. Então veja bem que isso pode ir muito longe, mas o alerta é que as autoridades estão encontrando caminhos para combater o vírus, mas não estão querendo escutar a voz de Deus, né, para que se curve diante de Deus, para que revise as leis injustas que criaram, que contraria a palavra do Senhor, e também não dizem para que o povo busque a Deus, mas proíbe o povo de buscar a Deus. Eu estou preocupado com isso. E então, como igreja do Senhor Jesus, nós devemos orar, nós devemos nos humilhar diante de Deus, e orar para que Deus abra o entendimento, o coração dos governantes, para que também atente para a palavra dele, que não busque só aquilo que é racional, mas busque aquilo que é a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, e é assim que nós devemos viver. A palavra fala que chegaria o tempo que o justo viverá da fé. Nós precisamos sim cuidar, mas nós precisamos ter fé neste Deus, que é o Deus que pode fazer a diferença em nossas vidas. Não adianta, as pessoas quererem conviver com este mal, porque se conviverem, elas vão ser vítimas e Deus não vai agir para que elas sejam protegidas. Eu quero terminar, concluindo a mensagem de hoje, contando uma história de um homem que era um caçador, e ele estava numa floresta nativa. De repente ele encontra naquela floresta um filhote de uma leoa, um leãozinho, e aquele leãozinho ele estava ali doente num cantinho, e ele não sabia porque estava ali sozinho naquele lugar, e ele pensou, eu vou levar esse leão, esse filhote de leão para casa, e eu vou tratar dele, eu vou tentar cuidar dele até ele crescer, depois eu solto ele de volta na mata. E ele leva então esse leãozinho para sua casa, um bichinho tão bonito, e ele conseguiu ir tratando dele, ele foi crescendo, e este caçador começou a ter problemas porque não dava conta de buscar tantas carnes para sustentar então este leão que agora já estava grande. E a história que li é que um dia ele sai para caçar e esse leão fica ali em casa e ele tinha filho dentro da casa. E quando ele volta, por uma surpresa tão desagradável,
ele viu que o filho dele estava ali todo estraçalhado, porque aquele leão tinha atacado o filho dele. É uma história triste demais para terminar, né, uma mensagem como esta que estou trazendo ao seu coração. Mas o que eu quero dizer é que há um leão também neste mundo, que não é o leão da tribo de Judá, mas é que é um leão devorador, aquele que a palavra de Deus diz que ele ruge ao derredor para tragar as pessoas. E este leão, ele está levando as pessoas a continuarem vivendo uma vida na promiscuidade e não querendo se arrepender, não querendo se humilhar diante deste Deus. E por conta desta desobediência destas pessoas que vivem assim, elas estão correndo risco de serem devoradas por este leão, porque este leão ele não deveria estar por perto das pessoas. É perigoso demais conviver perto deste leão. E eu peço então, no nome do Senhor Jesus, que cada um de vocês que compreende a palavra, orem, né, glorifique este Deus, jejuem, busque a Deus, para que Deus possa mudar este quadro sombrio que nós estamos vivendo em nosso país e que pode se tornar ainda muito pior se não houver uma ação de Deus. Eu quero orar neste instante para que Deus proteja a sua vida, para que Deus proteja a sua família e que nós sejamos então abençoados por Deus em todas as áreas da nossa vida. Senhor, está entregue a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para trazer para o teu povo que me ouve nesta hora. E eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ajude, ó Deus, as pessoas a compreenderem esta palavra, principalmente, ó Deus, os governos que têm atentado contra a palavra do Senhor e têm, ó Deus, levado pessoas a deixar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, que é cultuar ao Senhor, glorificar ao Senhor, ó Deus, viver uma vida santa na Tua presença. Ó Deus soberano, ajude-nos a cumprir com este propósito. Eu peço a Deus que o Senhor estenda as Tuas mãos e repreenda este mal que está assolando o mundo. Não deixe que os Teus filhos sejam vitimados por este mal, mas que eles sejam protegidos, meu Pai, aonde quer que eles estejam. Ainda peço, ó Pai, que o Senhor abençoe o pão de cada dia, abençoe o salário, abençoe, ó Deus, o ganho dos Teus filhos que trabalham honestamente para ganhar, ó Deus, o salário, o sustento e ter a provisão. Que o Senhor, ó Deus, venha assim abençoar a todos, é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi uma alegria poder estar aqui de volta com vocês. E quero dizer que no meio da semana nós vamos gravar aquela mensagem menor, que é o momento Pão do Céu, e que você possa assistir esta e aquelas mensagens também. E não só isso, eu peço que você seja um parceiro nosso em divulgar a palavra de Deus. Se você coloca um link lá no Facebook sugerindo, então muitas pessoas podem ouvir e você então vai ser um canal de bênção, ajudando a propagar a mensagem do Senhor Jesus. Então faça isso. Uma outra coisa, se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, faça sua inscrição, porque você vai estar ajudando o canal. Quanto mais pessoas inscritas, o canal vai crescer em visualizações, e isso também é uma forma de fazer multiplicar esta palavra. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus te proteja, proteja a sua família e voltaremos em breve, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos vocês.